Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula trazendo conteúdo da área da saúde. Neste vídeo, temos a continuidade, aula número 2, falando sobre HIV, falando sobre AIDS. Lembrando que se você está nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, para o nosso trabalho, é muito importante. Então, professor, quais os objetivos das medidas de prevenção e controle do HIV? Prevenção e controle da AIDS. Vamos lá destacar os principais objetivos. O primeiro aqui é definir estratégias para evitar novas infecções. Outro objetivo, possibilitar a investigação de possíveis fontes de infecção e transmissão comuns. Definir e indicar medidas de controle da transmissão entre grupos populacionais mais vulneráveis à infecção pelo HIV, por meio de ações de prevenção específicas. Evitar a disseminação da infecção e prevenir a evolução da infecção do HIV para a sua forma mais grave, que é a AIDS. Então, temos aqui identificadas as principais medidas que envolvem a prevenção e o controle do HIV. Professor, devo memorizar? Não é nem memorizar, é entender. Todos esses objetivos fazem parte de um só contexto. Então, você entende esse contexto e o que fugir desse teu entendimento vai estar errado na tua prova. Vai estar errado em algum item, em alguma alternativa. Então, é dessa forma, não é memorizando, mas é entendendo todo o contexto, toda a situação, para você chegar seguro no dia da tua prova e identificar o que é que foge. O que fugir está errado, está equivocado, e tu te esconde disso. Vamos lá. É uma aula rápida, tá? Conteúdo importante, porém uma aula bem rápida para a gente não cansar. Então vamos aqui falar de medidas de prevenção da transmissão do HIV. A estratégia adotada no Brasil é a prevenção combinada. Então vamos lá, não esqueça. Qual a estratégia de prevenção da transmissão do HIV no nosso país? Prevenção combinada, que abrange uso simultâneo de diferentes abordagens preventivas. Então, tem a abordagem biomédica, abordagem comportamental e abordagem estrutural. Então, prevenção combinada se divide em três. São três abordagens. Abordagem biomédica, comportamental e a estrutural, de acordo com as possibilidades e as escolhas de cada pessoa, sem excluir ou substituir um método de prevenção pelo outro. Essa combinação de ações alcança múltiplos níveis. Nível individual, parcerias, relacionamentos, comunitário e social. Para quê, professor? Para responder às especificidades de determinados grupos populacionais e formas de transmissão. Então, destaque maior aqui para a prevenção combinada, que é a junção da prevenção biomédica, comportamental e estrutural. E agora a gente, para reforçar esse entendimento, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, intervenção biomédica. São voltadas à redução do risco de exposição ou de transmissibilidade. Exemplo de intervenção biomédica, professor. Preservativos femininos e masculinos, associados a géis lubrificantes, tratamento antirretroviral para todas as pessoas, profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição, testagem regular para o HIV, diagnóstico e tratamento das pessoas com IST, etc, etc. Então, temos aqui exemplos das intervenções biomédicas, da abordagem preventiva biomédica, que é um dos pilares da
prevenção combinada, que é a medida de prevenção adotada no Brasil. Não esqueçam disso. Intervenção comportamental. Do que se trata, professor? Contribuem para ampliar a informação, a comunicação e a educação, a fim de possibilitar a percepção e a autoavaliação do risco de exposição ao HIV, de forma a colaborar efetivamente para a redução desse risco, mediante incentivos a mudanças de comportamento, individual ou comunitário. Professor, exemplifique as intervenções comportamentais. Vamos lá. Convencer uma pessoa, a aderir às intervenções biomédicas, redução de danos, estratégia de informação, comunicação e educação entre pares, campanhas de prevenção, entre outros. Então, temos aqui exemplificada, esclarecida, descrita as intervenções comportamentais. Para fechar esse tripé, as intervenções estruturais contribuem para enfrentar fatores e condições socioculturais que influenciam diretamente a vulnerabilidade de pessoas ou grupos sociais específicos. Por exemplo, professor, ações de enfrentamento ao estigma e à discriminação decorrente de racismo, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, entre outras formas de exclusão, políticas afirmativas de garantia de direitos e diminuição das desigualdades socioeconômicas. Então, temos aqui o tripé da prevenção combinada, todas descritas e exemplificadas. Então, a questão pode envolver o quê? Trazer uma situação, exemplificar 3 situações, por exemplo, e perguntar o seguinte: marque 1 para intervenção biomédica, 2 para intervenção comportamental e 3 para intervenção estrutural. Então, a questão pode se dar também dessa forma, ok? Vamos lá. Profilaxia, pré-exposição e pós-exposição. Professor, do que se trata? É um tópico super importante, por isso ele não poderia faltar nessa nossa aula número 2. A profilaxia pré-exposição se insere como uma estratégia adicional, segura e eficaz de prevenção disponível no SUS. Okay? Profilaxia pré-exposição. Consiste em quê, professor? Na utilização diária e contínua de antirretrovirais antes de a pessoa ter contato com HIV. Por isso é que ela é pré-exposição. Está indicada para grupos específicos não infectados, quem tem o maior risco de adquirir o HIV, como gays, e outros homens que fazem sexo com outros homens, trabalhadoras do sexo, travestis e transexuais e parcerias soro diferentes. Então temos aqui profilaxia pré-exposição. Porém, o pertencimento a um desses grupos não é o suficiente para caracterizar pessoas com frequentes situações de exposição ao HIV, o que é definido por práticas sexuais, parcerias ou contextos específicos de preconceito, discriminação, vulnerabilidade, que determinam mais chances de exposição ao vírus. Ok? Então, falamos aqui da profilaxia pré-exposição. A profilaxia pós-exposição é uma estratégia de prevenção para evitar novas infecções pelo HIV por meio do uso de profilático de antirretrovirais após uma exposição de risco à infecção pelo HIV. Por exemplo, acontece bastante nessa profilaxia pós-exposição após estupro de vulnerável, estupro, de qualquer pessoa que seja. Se tem um estupro, na grande maioria dos casos, se não em todos os casos, é feita assim a profilaxia pós-exposição. O esquema antirretroviral dessa medida foi simplificado com recomendações de acordo com a avaliação do risco da situação de exposição. Por exemplo, tipo de material biológico, tipo de exposição, tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento e o status sorológico da pessoa exposta, e não mais por categoria de exposição.
né? Acidente material biológico, violência sexual ou exposição sexual consentida. Não é mais, né, nessas categorias, e sim pelas categorias citadas. Não mais por categoria de exposição, mas por risco de situação da exposição. Isso em relação à profilaxia pós-exposição. Mais um tópico importante: prevenção da transmissão vertical pelo HIV. A transmissão vertical do HIV acontece como, professor? Pela passagem do vírus para a criança durante a gestação, durante o parto ou mesmo durante a amamentação. Pode ser reduzida para menos de 2% com a adoção de medidas eficazes de prevenção. Entre essas medidas é importante a testagem para HIV na rotina do pré-natal, que deve ser realizada quando, professor? Na primeira consulta, né? De preferência no primeiro trimestre da gestação, no início do terceiro trimestre e na admissão para o parto, de forma a proporcionar o diagnóstico precoce. Ok? Então, ó, em 3 momentos aí é feita essa testagem para HIV no pré-natal. O primeira consulta, né, que idealmente é no primeiro trimestre. Então temos aqui, né, primeiro teste. Segundo teste, professor. Segundo teste é no início do terceiro trimestre. Início do terceiro trimestre. E depois, professor, quando? E a terceira vez é na admissão para o parto. Admissão para o parto, ok? Vamos lá. Além disso, para mulheres que não foram diagnosticadas com HIV no pré-natal, no parto e no puerpério, deve-se reforçar o uso do preservativo nas relações sexuais durante todo o período, incluído o de amamentação. Em relação a gestantes vivendo com HIV, o TARV, né, a terapia antirretroviral, a TARV, na verdade, deve ser oferecida independentemente de critérios clínicos e imunobiológicos e não deve ser suspensa, tá? Não deve ser suspensa a terapia após o parto. Então, informações importantes, você deve ler e reler, tá? Para reforçar e internalizar com maior qualidade todas essas informações. A minha dica é que ao final da aula, tá? Você, quando tiver um tempinho, assiste novamente para você acompanhar com mais facilidade, tá? Todas essas informações. É muita coisa realmente, tá? Vamos lá. Prevenção da transmissão sanguínea. Temos algumas prevenções aqui, diante de seringas e agulhas e outros instrumentos perfuro-cortantes. Por exemplo, lâmina de bisturi, pedrarias. O que é que deve ser feito como prevenção? Os profissionais devem seguir recomendações específicas de biossegurança durante a realização de procedimentos, como utilizar equipamentos de proteção individual, não reencapar agulhas e descartar adequadamente materiais perfuro-cortantes em recipientes específicos. Transfusão de sangue e hemoderivados. Como se prevenir? Todo sangue aceito para ser transfundido deverá ser obrigatoriamente testado para a detecção de anticorpos anti-HIV. Essas medidas aumentam a segurança da transfusão de sangue, mas não eliminam totalmente o risco, né, em virtude do período de janela imunobiológica. Por isso, é essencial que sejam avaliados os riscos de infecção pelo HIV a que, porventura, esses produtos tenham sido expostos. E aqui, doação de sêmen e órgãos, a transmissão por HIV deve ser prevenida pela triagem cuidadosa e testagem dos doadores. E para finalizar essa nossa aula, falando de comunicação, educação e saúde, as ações para a prevenção do HIV são realizadas a partir da avaliação das tendências e características da epidemia em cada local e das condições econômicas, sociais e culturais dos grupos mais afetados. Pauta-se por intervenções direcionadas para a população geral e principalmente para as populações-chave.
Opa, né? Risquei demais aqui, né? Exagerei também, né? População em geral e populações-chave, tais como trabalhadores do sexo e trabalhadoras, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas, gays e outros homens que fazem sexo com outros homens, travestis e transexual. Além dessas populações-chave, é preciso observar que outros segmentos populacionais também apresentam fragilidades, seja do ponto de vista comportamental, social ou estrutural, que os tornam mais vulneráveis ao HIV que a média da população. Portanto, também devem ser priorizados em ações específicas de prevenção, tais como adolescentes e jovens, indígenas, população negra e pessoas em situação de rua. Então, nossa missão está cumprida. Aula número 2, tá? Trazida aqui para você de maneira gratuita. O único preço que você paga é se inscrever. Se inscreva. E ainda é um pagamento facultativo, né? Então, curta, comente, compartilhe. É uma ajuda importante que você dá e que motiva eu estar trazendo aí toda semana conteúdo novo para vocês. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Valeu!